A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o pastor José Luiz, da Igreja Território de Cristo, Ministério Viver em Santidade, a Igreja da Sã Doutrina. Hoje, meus amados irmãos, estaremos aqui com mais um estudo bíblico, com comprovação dentro das Escrituras e com comprovação nos fatos, evidências, na medicina, para que ninguém diga que eu estou inventando alguma coisa. Primeiro fato: pastor, quando determinada palavra não se encontra na Bíblia de forma escrita, como eu sempre falo aqui nos vídeos, na Bíblia não tem escrita a palavra cigarro, na Bíblia não tem escrita a palavra carnaval, na Bíblia não tem escrita a palavra maçonaria, na Bíblia não tem escrito a palavra depilação. Então, pastor, como é que eu sei se isso é pecado ou não? Pelo fruto que aquilo produz. Se produz um mau fruto, é ruim. Se produz um fruto bom e ruim, também é ruim, porque Jesus disse que não há comunhão entre luz e trevas. Não pode de uma mesma fonte sair água doce e água salgada. Ou seja, de uma mesma fonte não pode sair o bem e o mal, certo? Assim como de uma árvore, de uma árvore boa não pode sair uma árvore má. Então, isso aí são os pilares para se descobrir quando determinada palavra não se encontra na Bíblia. Então, sem mais delongas, vamos ver aqui o que é a depilação, que frutos a depilação produz. Se a depilação é uma prática que vai contra o que Deus criou, Então vamos lá. Algumas definições da palavra depilação, tá? Do latim depilare, fazer cair, suprimir o pelo, pelar, depilar as pernas, retirada dos pelos, cabelos, eliminar pelos de uma parte do corpo. Outra definição, a palavra depilar. O que significa, pastor, a palavra depilar? Arrancar, remover ou raspar o pelo ou o cabelo. A origem vem do Antigo Egito, da Grécia Antiga, Império Romano, na Idade Média, tá? Isso é bastante antigo. Era uma época em que muitas eram consideradas, essas práticas, pecaminosas, tá? Era considerado uma prática pecaminosa. Então isso já é uma prova que no tempo dos pais da igreja, no tempo de Jesus, as mulheres não se depilavam. Não só nesses lugares, mas em muitos países era considerado uma prática pecaminosa. Além disso, a depilação, ela era condenada. E caso, preste atenção, caso alguém ousasse a se depilar, o ato era considerado de bruxaria e heresia. Olha só, um fato histórico, tá? Também porque na maioria das vezes eram as prostitutas que se depilavam. A colonização brasileira, as índias raspavam os pelos pubianos com espinhas do peixe, a lixa, olha só. E em 1915 começam a circular os serviços de depilação em revistas femininas brasileiras. Para quem não sabe também, o Brasil hoje é conhecido como Brasília Wax. O que significa Brasília Wax? Brasília Wax, cera brasileira. É um dos países hoje em dia que faz a propaganda da depilação da genitália, tá? E de outras partes do corpo. Países que não se depilam. Então, para que vocês vejam que isso aí é de um aspecto cultural, é um costume. Tem países que as mulheres não se depilam, conforme eu vou citar aqui, como as coreanas. Na Inglaterra, Itália, muitos não se depilam, nem homens nem mulheres. Então, o que acontece? É uma moda, é um uso e costumes que muitos praticam. E é o quê? Um uso e costumes mundano. Então, já começa por aí. O cristão já não poderia praticar um uso e costume mundano. Mas vamos lá, eu quero falar de história, eu quero falar de pesquisas, comprovações científicas e na medicina, para que depois eu venha entrar na palavra provando, depois de todos os frutos que tal prática produz. A parte íntima raspada também é uma prática antinatural, tá? Para quem não sabe, ou seja, é contrária à natureza, e a Bíblia fala sobre isso. Tira a proteção do corpo que Deus colocou.
No ânus também tem pelo para protegê-los. E existem pessoas, meus amados irmãos, que tiram os cabelos, né, os pelos do ânus. É que chegou ao limite da vaidade, né, da sensualidade, etc. Atrizes que não se depilam. Vamos ver agora? Vamos para os fatos e evidências? Faço questão de mostrar a matéria para ninguém dizer que eu estou inventando. Famosas que não se depilam. Vejam as fotos de 18 casos. Amiga Irônica Brasil. Vamos lá, quem são elas? Primeira, Miley Cyrus, Julia Robert, Gemina Kirker, Lourdes Maria Leon, Juliette Leves, Penélope, Dream Barrymore, o nome aqui em inglês difícil, né? Então tem várias aqui, ó, aqui uma prova. Vamos ver quem são? Aí estão algumas delas, é só pesquisar. Quer mais? Vamos lá. 9 famosas brasileiras que nos inspiram a abandonar a depilação: Juliana Lohmann, Bruna Lins Meyer, Maria Flor, Elora, Luísa Junqueira, Chandeli Braz, Jéssica Ellen, Vitória Falcão. Aí ali está escrito mais itens. Vou colocar a matéria completa. Está aí, ó, para quem quiser pesquisar, porque aqui nós trabalhamos com fatos e evidências, com provas, não é com opiniões, tá? Então, as próprias pessoas do mundo agora estão incentivando famosas atrizes, as mulheres parar de se depilar, tá? Agora eu pergunto, por que não vai ninguém lá criticar elas? Por que não vai nenhuma cristã lá dizer que isso é falta de higiene? Por que não vai dizer que isso é sujeira? Ninguém vai, né? Mas quando a crente ela não se depila, e se levanta um montão para criticar, né? É isso aí que eu falo, é incoerência, né? 2 pesos e uma medida, né? Vamos ver por que elas falam isso? Vamos lá. Simples, porque tais pessoas são famosas. Olha aí, uma atriz dando uma lição em muitas crentes. A ex-bebê Hannah Kaly é uma grande defensora de que as mulheres devem aceitar os pelos do corpo com naturalidade. Inclusive, ela grava vídeos nos quais explica o seu ponto de vista e levanta boas reflexões como por que grande parte das pessoas não costuma criticar homens que deixam os pelos nas axilas crescerem, mas julga mulheres que não se depilam. Ela lembra que a depilação não é uma agenda a ser cumprida pelas mulheres e não deve ser atrelada à beleza e à feminilidade. Afinal, as mulheres devem se sentir belas como quiserem, não é verdade? Outro depoimento, Juliana Lohmann, que ficou conhecida por atuar em novelas como Beijo do Vampiro e Começar de Novo. Já compartilhou algumas fotos no Instagram em que mostra seus pelos da axila livres, leves e soltos e lindos. Ela é a prova de que as mulheres que não se depilam devem se sentir poderosas, confiantes e femininas. Bruna Lins Meyer também integra o time das famosas que optam por não se depilar. Vamos ver o que ela falou? Primeiro, ela começou não julgando as mulheres que não se depilavam, depois trocou a cera pela lâmina. Ela estava feliz com a escolha, até que um dia ficou com a vontade de deixar seus pelos crescerem e de não passar pela dor, pelo preço ou pelo tempo gasto na depilação. De um jeito em que não esperava, comecei a achar muito bonitos os pelos em mim. Aprendi que liberdade e amor é respeitar a escolha das outras pessoas, escreveu a atriz. Maria Flor já postou algumas fotos em que aparece com pelos na axila. A atriz é certamente uma fonte de inspiração para quem quer passar pelo processo de autoaceitação sem focar em julgamentos alheios, ou seja, ela aceitou o corpo dela do jeito que Deus fez, não se portando com julgamentos alheios. Enquanto isso, tem cristãs, né, pastores que ficam aí dizendo que não sabem, mas hoje vamos mostrar aqui é só alguns depoimentos, tá, que eu falei, e depois eu vou entrar na parte científica e depois na palavra. Agora outro depoimento, Chandeli Braz postou a foto
pauta direita no Instagram, ela recebeu uma chuva de elogios de mulheres que se sentiram inspiradas pela atriz. Além de fãs, várias famosas também exaltaram a beleza da artista, incluindo Luísa Arraes, que a chamou de gata, e Alessandra Negrini, que comentou que linda. Agora, imagine, meus irmãos, se fosse uma crente, né, a mostrar o suvacão peludo nas redes sociais. Agora imagine a quantidade de pessoas que estariam aí defamando a pobre cristã. Mas como é uma atriz, né, é famosa, as pessoas não. Aí eles dão um elogio. Você vê a hipocrisia do povo? Tá vendo como é que é? Dois pesos para uma medida. Um montão de crente hipócrita que estariam também condenando uma irmã que estivesse aí numa rede social mostrando seu sovaco cabeludo. Vamos lá para mais um depoimento. Olá, em 2019 a cantora Vitória Falcão movimentou os sites de notícia ao dizer que não iria mais depilar o buço. Não podemos deixar que nos editem, que deixemos de fazer a nossa vontade por causa de um padrão inventado, afirmou. Na época, atualmente ela parece não ter qualquer questão em exibir as axilas não depiladas, tanto nas redes sociais quanto em clipes, e está certíssimas. Ou seja, meus irmãos, olha aí, a própria pessoa do mundo, né? Ela não liga para o que as pessoas vão falar, ela aceita o corpo dela como Deus criou. Nessa outra pesquisa temos uma jovem que lá o título está dizendo: a obsessão atual por depilar é fruto de pressão social, não escolha de estética, ou seja, fruto de um uso e costume mundano de alguns países. Então vamos lá, olha aí, ó, na revista Veja, brasileiros preferem depilação completa, revela a pesquisa da Veja. Vamos ver lá? Só você botar aí no Google, vamos lá. Vamos lá, algumas partes que eu separei. Essa preferência também foi percebida entre os homossexuais. Eles também consideram a genitália mais bonita dessa forma, salienta Maria Luísa. A única faixa etária que percebemos uma porcentagem maior de mulheres que preferem a depilação parcial. A completa foi a partir dos 45 anos. Vamos lá, a influência da pornografia fora do país. Esse tipo de depilação total é conhecido como Brazilian Wax, ou seja, cera brasileira. Pesquisas mais recentes feitas no exterior também mostram a preferência por essa estética. Segundo a psicóloga, outros estudos ainda indicam a influência dessa tendência estética relacionada ao conteúdo erótico, ou seja, a imoralidade sexual, onde a genitália é mais explícita. Olha só agora o que ela diz: e infantilizada entre os jovens. Apesar do aumento da quantidade de mulheres que acessam esse conteúdo, os homens ainda são os maiores consumidores, ou seja, tem tudo a ver com a pornografia, a imoralidade sexual, tá? Então aqui eu estou colocando algumas coisas aí, quem quiser pesquisar mais a fundo, veja a matéria completa aí, conforme eu coloquei aí. Tem essa outra matéria aí no grupo sobre a infantilização da mulher, corpos e pensamentos. Vamos lá. Aqui a mulher diz, ó, genitálias sem pelos são genitálias infantis, as das crianças. Porém, muitas mulheres retiram completamente os pelos do seu órgão sexual. Muitos homens dizem preferir dessa forma, mas mulheres adultas possuem pelos, e pelos que são úteis àquela região. Então, homens querem ter relações sexuais com mulheres completamente depilada, com seu órgão sexual com a aparência de um órgão sexual infantil. Tá me entendendo da onde vem toda essa imoralidade? Continuação. Aí está escrito aqui, e as mulheres podem achar que isso é certo. As pessoas confundem a preferência pela depilação com a necessidade e a obrigatoriedade desta. Depilar e preferir, assim não é o problema. O problema é quando a falta de depilação se torna uma questão de vida ou morte, como se fosse uma infração ou um crime, né? Você não fazer isso. A depilação completa da região íntima é muito popular no Brasil e ficou conhecida no mundo como Brazilian Wax, como eu falei, o órgão sexual feminino completamente depilado, tá? Esse é um dos significados também, né? Além de ser a brasileira. Inclusive nas regiões que necessitam de maior proteção, presta atenção, fica mais
mais vulnerável, atrapalha na hora de urinar. Quem nunca percebeu que após uma depilação completa, o xixi sai tido desgovernado, ou seja, a urina sai desgovernada. Assemelha-se a um órgão sexual infantil. Assim ocorre, mais uma vez, a infantilização do sexo feminino e a fetichização pelo sexo com crianças, pré-adolescentes, adolescentes e mulheres muito mais jovens, o que, como mencionei, pode ser concretizado de forma violenta e abusiva, tá? Isso está nesse artigo aqui, ó, de novo, que eu vou postar, ó. Está aí. Continuando, no mundo pornográfico, dos vídeos mais acessados estão aqueles com adolescentes e mulheres muito jovens que mantêm relações sexuais com caras mais velhos, os quais também estão em posição de superioridade na sociedade, patrões, professores, relações de incesto com os pais, e não coincidentemente a maior representação das genitálias femininas são da forma da depilação total. Estamos vendo alguns frutos aí da depilação, mas eu vou entrar em outros. Essa outra pesquisa aqui, ó, de acordo com a autora Rebecca Herzig, tá? A depilação já causou muitos problemas às mulheres, inclusive a morte. Prestou atenção? Olha um dos frutos da depilação, a morte. A partir da década de 1920, quando o método de remoção por raio-x se popularizou depois da descoberta das consequências da prática relacionada ao surgimento de câncer e outras doenças, o uso do equipamento para esse fim foi banido. Tá vendo aí o preço da vaidade, o preço da imoralidade? Tá? Esse é um dos frutos da depilação. Vamos lá, tem mais. Essa aí é a pesquisa que eu coloquei, ó, lá no Google, a depilação e a pornografia. E vem tudo isso aí que eu tô lendo aí, tá bom? É só você pesquisar. Aqui eu tô recortando algumas coisas, tá? Senão o vídeo não vai dar, porque tem muita coisa ainda aqui para ser mostrada. Outra pesquisa, eliminar os pelos pubianos é um hábito ainda mais novo, disseminado principalmente depois dos anos 2000, por influência do fácil acesso à pornografia que lançou a moda. Tá vendo aí de onde tá vindo? Da imoralidade sexual de pornéia. Tem a ver com a necessidade de as partes íntimas serem fotogênicas, como um rosto barbeado. Isso não existia antes, declara a professora da PUC de São Paulo. Tá vendo aí? Isso aqui é pesquisa, são provas. E ela prossegue, atualmente há uma verdadeira repulsa aos pelos, sobretudo entre as gerações mais jovens. Contudo, isso não significa que os corpos lisos serão o padrão de beleza eternamente. Para Rebecca Herzig, com base nos estudos para o seu livro, tudo é possível nesse aspecto. Tá vendo aí a beleza eternamente? Tá vendo? Isso é a cultura dessa nova geração, porque no princípio nunca foi assim. Agora eu vou provar aqui nas pesquisas e na medicina que se você não se depilar, não é anti-higiênico nem sinônimo de descuido ou preguiça. Vamos lá? Segundo essa pesquisa aqui. Vamos lá. 8 razões pelas quais deixar de se depilar não é anti-higiênico nem sinônimo de descuido ou preguiça. O corpo humano possui cerca de 5 milhões de folículos pilosos, estruturas dérmicas capazes de produzir os pelos do corpo. Embora possa parecer um exagero, eles ajudam a regular a temperatura corporal e protegem o organismo de elementos externos, como por exemplo a sujeira. Ou seja, além de natural, o pelo tem a sutilidade. Então, por que essas pessoas insistem em eliminá-los com métodos cada vez mais avançados? Então, está aqui provando que o que Deus fez é perfeito, ninguém tem que mexer. Eu vou provar dentro da Bíblia. E quando você tira essa proteção do corpo e da sua temperatura, você causa doenças no seu corpo, você destrói o seu corpo. Mas vamos lá, vou deixar aqui nas pesquisas, daqui a pouco vou entrar na própria medicina. O folículo piloso é o nome científico do pelo. Para quem não sabe, é o único órgão em constante regeneração no corpo. Ele é responsável
responsável pela regulação da temperatura, conforme eu falei, e pela proteção adicional contra danos físicos à pele, cortes e insetos, além de facilitar a secreção do suor, gorduras e feromônios. Na região pubiana dos homens, os pelos apenas demarcam suas características sexuais. No da mulher, protege, presta atenção, o canal vaginal da entrada de substâncias que possam causar infecções e doenças. Vamos lá, afinal, os pelos pubianos são anti-higiênicos? Esse é um dos equívocos mais comuns sobre os pelos pubianos. Em uma pesquisa nacionalmente representativa de 2013, com 7.580 pessoas, 59% das mulheres e 61% dos homens que cuidavam dos pelos pubianos relataram fazê-lo para fins de higiene. Mas os pelos pubianos não são realmente anti-higiênicos como outros pelos em seu corpo. Seu pubis retém o suor, o óleo e bactérias. Então eles podem ter um odor um pouco mais forte do que o outro. Áreas do seu corpo, contando que você lave regularmente. Isso não deve ser motivo de preocupação. Então aqui nas próprias pesquisas está comprovando que o nosso Deus, ele é higiênico. Se o pelo está no corpo, ninguém tem que mexer. Mas eu já vou entrar dentro da Bíblia daqui a pouco. Vamos lá, para mais fatos. Mas uma outra pesquisa, realizada agora em 2016, mostrou que a maioria das mulheres que depilavam seus pelos pubianos faziam por motivos de higiene. Mas na verdade é mais higiênico ter os pelos pubianos. Oh glória! A própria ciência, as próprias provas científicas demonstram isso. Oh aleluia! Vamos lá, continuidade. As pessoas acreditam que é mais higiênico raspar os pelos pubianos, por isso fazem disso um hábito, ou seja, um uso e costume, especialmente se há a chance de fazerem sexo ou sexo oral. Diz Cabinting, mas não são os pelos, mas sim o órgão genital e as dobras cutâneas ali que fica na parte da virilha, né? Isso aí que vem o odor, não é por causa dos pelos. E a única maneira de se higienizar é com água e sabão, seja com pelo ou sem pelo. Você depilando ou não, os órgãos não vai deixar de feder, de ter odor. Então tá comprovado aí, tem mais. Agora, algumas consequências, por mexer na imagem e semelhança de Deus. O problema mais comum na remoção dos pelos é a inflamação dos folículos ou foliculite, afirma Mieste. As feridas abertas e a irritação facilitam, presta atenção, a entrada de bactérias que infectam a área recém-depilada. Ela afirma que a foliculite aparece como pústulas, que podem crescer e ficarem muito maiores do que as espinhas, tendo uma aparência firme, terra e avermelhada. Às vezes essas protuberâncias podem indicar algo mais sério do que uma simples infecção. Casos em que é melhor consultar o seu dermatologista para que ele examine a situação e talvez indique algum tipo de tratamento. Então, olha os frutos que causam, infecção, doenças, bactérias, tem mais. Isso aí é o pelo encravado, que ele vai causar uma foliculite por causa da depilação, seja com cera, seja com prestobarba. Quando você passa, vai criar uma pele morta ali na saída do pelo, e aí ele fica encravado. Aí tanto é que tá o desenho, não vou sair de novo só para ser arrancado por essa moça malvada ou moço, Vamos lá, tem mais coisa aqui. Mais uma pergunta, mais uma pesquisa. Será que raspar os pelos pubianos faz de você mais limpa lá embaixo? Absolutamente não. Quando esses pelos são raspados ou depilados, deixam feridas microscópicas abertas na membrana da pele, o que significa que as bactérias podem entrar, dando o calor e a umidade à região. É um ambiente perfeito para as bactérias se produzirem e ocorrer um número crescente de infecções, incluindo alguns males como a Streptococcus, a
e a Staphylococcus aureus. Vamos ver agora o que aconteceu com uma mulher depois de uma depilação. Vamos lá, após depilação, bactéria come pele da perna da mulher. Sabe qual é o nome dessa bactéria? Come pele, tá? Come carne, o nome da bactéria. Olha aí que aqui produz o fruto da carne, tá? Vamos lá, vamos aumentar um pouco mais as imagens. Olha como ficou a perna da mulher. Esse é um dos frutos da depilação, é um dos frutos da vaidade. É só procurar, aqui nós trabalhamos com provas, não tem negócio de achismo nem opinião particular. Mulher quase perde as pernas por bactéria comedora de carne após fazer depilação na virilha. Vamos aumentar aqui. A vítima de 44 anos ficou em coma. Ainda diz aqui que ela passou por 21 cirurgias na Inglaterra. Olha aí a perna da mulher como ficou. Vamos ler? Porém, em casos raros, se a bactéria se infiltra no tecido profundo e na corrente sanguínea, pode desencadear facilite necrotizante. Foi o que aconteceu na perna dela. E os médicos relatam, né? O nome dela é Dana. Os médicos fizeram diversas cirurgias para remover a pele doente e a replicaram pele retirada de suas costas. Durante a cirurgia, os médicos descobriram que Dana tinha desenvolvido uma infecção generalizada e que poderia entrar em choque séptico. Os rins, presta atenção, e o coração chegaram a falhar 4 vezes. Para aumentar suas chances de sobrevivência, os médicos a colocaram em coma induzido por 9 dias. Aí a foto, ó, da mulher, tá? Aí o jornal The Sun, tá? Vou ampliar agora para que vocês vejam. 9 dias em coma por causa de uma vaidade. Está aí a foto, né? A mulher de 44 anos quase morreu, né? Por essa bactéria comedora de carne após raspar a virilha com uma lâmina. Tá? Ela chegou a entrar em coma por 9 dias. Tá aí o relato. Está aí, ó, a foto da mulher. Isso é um exemplo, tá? Para o ser humano, para que ele não deve mexer em algo que protege o corpo, tá? Então tá aí o exemplo. Quem quiser procurar, tá aí, ó. Mulher quase perde as pernas por bactéria comedora de carne após fazer depilação na virilha. Vamos ouvir o relato dela. Em maio de 2012, 2 dias depois de se depilar, Dana começou a sentir tonturas e náuseas. Como muitas mulheres, eu tentei manter uma linha de biquíni e raspei a virilha com a lâmina nova, mas no fim de semana me senti mal e notei que uma espinha da minha virilha continuava sangrando, mas pensei que fosse por causa da depilação. Não sabia que isso quase custaria minha vida. Eu creio que você não está vendo esse vídeo aqui à toa. Espero que sirva de lição para quem faz esta prática. Tem mais coisa aqui. Agora eu vou provar as doenças que são causadas pela depilação, né? Tá aí o site Nós Bonitas, doenças de pele relacionada à depilação. Vamos lá, vamos lá. Olha aí o preço da vaidade. Bolha nas pernas. Tá aí. A famosa perna de morango. Tem essa aí também. Olha aí, ó. Outro fruto aí da depilação. Olha como é que ficou o sovaco dessa criatura. Mais uma recompensa da depilação aí, ó. Deixa a pele escura. Olha aí, assada. Aí está no estado normal, né? No estado anormal, ou seja, um dia a casa cai, né? Vai fazendo, uma hora o corpo não suporta. Que algo que está colocado no corpo para proteger, você tira a proteção do corpo, dá nisso aí. Mas tem mais. Olha aí, como podemos notar lá, mais um sovaco raspado. Olha lá o que é que deu lá, um carnegão, né? Um furúnculo, o pelo não teve por onde sair, criou aquela proteção na pele, né? Por causa de raspar. Olha o outro braço da mulher ali também, causou que um corte. Tem casos até que tem que fazer uma cirurgia, né? De tão grande que fica, né? O furúnculo, o tumor, tá entendendo? O foliculite, né? Olha aí o que causa assaduras, deixa a parte, né, ali escura, né, causadores, aí ninguém faz nada, né, ninguém reclama, não é? Se Jesus pedisse para fazer isso, se fosse da parte da doutrina, eu duvido que alguém faria, né?
Mas Jesus não pede essas coisas absurdas, mas pelo mundo, pela vaidade, né? O culto ao corpo, as pessoas fazem essas atrocidades, né? Porque é um ato também de um certo masoquismo, né? A pessoa querer sentir dor, tá lutando contra a natureza, porque o pelo sempre vai crescer, porque Deus estabeleceu assim, não permite que ninguém tire, não mude a sua imagem e semelhança. Eu já vou entrar na palavra. Primeiro eu só estou mostrando aqui os frutos na prática, tá? Porque nossos vídeos, pela misericórdia de Deus, não é baseado em achismo, tá? Em opinião particular. É tudo com provas e evidências, provas científicas, provas médicas e prova na palavra para finalizar com chave de ouro. Mas tem mais. Jovem fica com a axila grudada após fazer depilação. Olha aí, olha o fruto que deu isso. Até tive que ampliar um pouco, né, para ver, né, o resultado da depilação, né, o resultado da vaidade, tá? Agora eu vou mostrar aqui o que acontece quando você raspa, quando você passa cera, tá? Olha o que acontece no pelo. Então, como vimos aqui no lado esquerdo, ali um pelo normal, sem nada atrapalhando. Aí quando a pessoa raspa, cria-se uma camada na pele, né? E ali o pelo não tem como sair, enverga. E aí vai causar o quê? Uma infecção. E como o pelo tem que sair, né? Ele tem que ser expulsado, aí causa aquele tumor ali, né? Aquela espinha, aquele furúnculo, né? O foliculite, tá? Então vamos lá, outra foto. Então é isso que acontece na sua pele. Olha lá, o pelo não tem como sair, ficar preso. E Deus criou o pelo para ele sair, para transpirar, fazer a função dele que está no corpo. Aqui, ó, mostra uma pessoa, né, com raspado e a outra com pelos. Os pelos, tanto por calor como por frio, eles estão ali para proteger, regular sua temperatura, né, te proteger de bactérias e etc. Mas vamos lá, tem mais coisa. Olha o estado da perna dessa garota depois de fazer uma depilação a laser. Olha só. De uma perna bonita, natural, passou a ficar uma pele defeituosa, escamosa, cheia de queimadura por causa da vaidade. Isso é exemplo para você que ainda tenta defender esta prática. Isso porque eu nem entrei ainda na palavra. Eu estou mostrando aqui os frutos que isso produz, né? Frutos maus. Vamos lá, tem mais. Está aí mais um fruto, né, da depilação a laser, né? Olha o fruto aí, deixando a pele mais sensível. Isso pode causar um câncer se a pessoa tomar sol, tá? Ainda tem esse perigo aí. Olha aí, a foliculite, tá? Que deixa igual uma espinha, igual um furúnculo, né? E o impressionante, minha gente, olha como é que fica a perna da cidadã, né? Olha lá, toda pintada, parece até uma zebra, né? Todo ali o sovaco todo cheio de bolinha, olha lá a quantidade de pelo. E o pior, paga para sentir dor. Pagam para sentir essa dor desgraçada, né? Se fosse para fazer algo para Jesus, não, aí não fariam de jeito nenhum. Ou seja, além de provocador, olha aí a quantidade, né? O sangue ali, ó. O sangue ali no sovaco da pessoa, por causa da vaidade, de algo que ele nunca vai poder vencer, porque os pelos sempre vão crescer, porque Deus assim determinou e assim será. E aí recebe, né? Recebe o quê? Mais dor. Olha como é que ficou o sovaco dessa pessoa, cheio de bolinha, né? Cheio, acho que não pode nem fechar o sovaco direito. Olha o outro aí, tem as costas cabeludas, né, do qual o pelo tá ali para proteger. Vai sentir uma dor miserenta, né, fazendo esse tipo de coisa que não agrada a Deus e do qual Deus não mandou, né? Olha a perna da mulher, parece até catapora, né, parece até sarampo, né? Olha aí como é que ficou a perna da pessoa. Esse laser aí também causa uma série de doenças. Tudo aquilo que você vai mexer no corpo, Deus não autorizou ninguém mexer no corpo. Vamos agora para mais um fruto da vaidade, né? Da depilação.
Tem até casos de mulheres que sofriam de infecção urinária recorrente e desconheciam o motivo, mas que tiveram uma melhora após trocar a depiladora. Pode até ser coincidência, mas existe uma probabilidade disso ocorrer. Sabe como? Quando você vai fazer depilação, você geralmente não sabe se a cera que a profissional está usando é nova ou a mesma que sobrou da depilação da outra pessoa. E, infelizmente, tem pessoas que fazem isso. Vamos imaginar que essa pessoa, né, que usou essa cera e botou lá para usar de novo, tinha sido usada para depilar a virilha, né, e a lateral anal de alguém, ou da vagina, de onde quer que seja. O que você acha que vai acontecer se você for uma vítima de ter usado essa mesma cera? Como eu provei aí, né? Quando você faz a depilação, ela solta ali uns folículos de sangue, né? Umas gotículas de sangue. Isso causa uma série de doenças, hepatite, HPV, sem falar que você tira a proteção da sua pele. E para quem não sabe, a pele ela é composta também de poros, né? Isso entra, né? A contaminação do sangue de outra pessoa entra pela tua pele, pelos vasos sanguíneos. E aí você pega uma bela de uma doença e não sabe por que foi, né? Por causa de uma simples depilação. Claro, né? Simples aos seus olhos. Vamos agora para um testemunho aqui e já volto de novo com mais coisa. Daqui a pouco eu entro na palavra. Segura mais um pouco. Vamos ao testemunho. E ali ele dizia pra mim: vem, crentinha, eu vou te mostrar mais. Aí ele foi e abriu outra gaveta. Quando ele abriu aquela gaveta, ele me mostrava todo tipo de depilações. Depilações, irmãos. E eu olhava assim e falava assim: nossa, é pecado? Ele dizia: é pecado sim, crentinha. É pecado. Você tá assustada porque você usa, né? Eu falei assim: eu uso. Eu não sabia que era pecado. Ele disse: é pecado, crentinha. Aí ele falou assim pra mim assim: ó, crentinha, quem te fez? Não foi Deus? Falei: foi. Então, se ele deixou esse espelho em você, porque você precisa dele e você tira. Não só você, como a tua igreja tá cheia. E aí, irmãos, que eu fiquei mais envergonhada. Só que ele disse assim pra mim: você sabe de quem surgiu a depilação de perna? Eu disse: não sei. Ele falou: das prostitutas. E a tua igreja tá cheia. Só que estão tudo enganada, porque são tudo minha. Lá no céu jamais elas vão entrar. Irmãos, às vezes os irmãos veem falando isso e falam assim que nada. Mas o problema é teu. Meu não é. Porque aquilo que Deus mandou falar, eu tô falando. O problema é teu. Eu não tenho compromisso com o homem nem com você. Meu compromisso é com Jesus. O problema é teu. Naquele dia eu não vou dar conta do teu sangue, não. Naquele dia você não vai dizer que é enganada, porque enganada você não é. De hoje em diante você não é mais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como vimos, né, várias pessoas estão condenadas no inferno por não obedecer a palavra de Deus e por infringir a lei do corpo, né, e por não fazer a vontade de Deus. Vamos lá para mais alguns frutinhos da depilação. Disso aqui eu creio que você não sabia, né? Desidratação da derme. Além dos fatores citados acima, né, como foi falado aqui, existe o fator da depilação com cera quente propiciar o aumento da desidratação na pele. Isso ocorre porque a substância necessita ser aplicada ainda quente na derme e, consequentemente, provoca a perda de água dos tecidos de modo acelerado. Outra consequência da depilação, né? E para você que não sabe, a desidratação causa uma série de doenças. Vamos lá. Por que não devemos depilar, raspar, né? Ou depilar? A área íntima resulta em pelos encravados, pele, né, ferida, a pele fica ferida, infecções e até abrir caminho para as DST. Para quem não sabe, as DST são doenças sexuais transmissíveis, seja com lâmina, cera ou laser. Depilar os pelos pubianos
é algo incômodo. Mesmo assim, o número de homens e mulheres aderindo à prática não para de crescer em todo mundo. Tá aí, mesmo as pessoas sabendo que é prejudicial, que causa uma série de coisas, eles não param. Tô aqui com provas, é só você botar aí no Google aí, do jeito que está escrito. Vamos lá para mais o fruto da carne, para mais a obra da carne. 5 reações comuns após a depilação a laser: foliculite, eritema, que é a vermelhidão, edema, que é o inchaço, queimaduras, manchas na pele. E como eu falei aí, uma mulher quase morreu com uma bactéria chamada come carne, né? Comedora de carne, de pele. Vamos lá, tem mais. Vamos lá, até o Google sabe disso, mas tem muitos pastores que não sabem, né? Porque não pesquisa, né? Não se esforça. O que a Bíblia diz sobre a depilação feminina? Bota aí, para vocês verem se eu estou inventando alguma coisa. As mulheres não devem cortar os cabelos, conforme está lá no livro de Coríntios, nem depilar as pernas e axilas, procurando a salvação. Fiéis passam dias em jejum, privam-se de todos os afazeres em busca da louvação a Deus e até enfrentam a medicina, não permitindo a seus doentes a utilização de métodos modernos por serem considerados pecaminosos. Até o Google sabe que não pode se depilar, né? E isso é uma prática, usos e costumes mundano. Vamos lá, tem mais. Bota aí no Google como fica a parte íntima depois da depilação. A pele vai gerando um processo inflamatório por tantos atritos no local. A pele depois entra em um processo de cicatrização. O resultado disso pode ser o escurecimento da região íntima, porque você está sempre aguçando a hipocromia, a de cavalo, e também para a calça jeans, quanto para as peças íntimas. Tá aí, a pele fica o quê? Escura, né? Você modifica a cor da pele, além de que irrita, causa uma série de coisas. Mais uma pesquisinha no Google e pergunta ao médico. Vamos lá. Por que não se depilar é falta de higiene? Uma pergunta. Aí ele vai responder que não. Prefiro não me depilar. Vamos ver o que aqui diz? Sem problemas. Vale o reforço. A depilação e higiene não estão conectados. A dermatologista relembra que os pelos servem para a proteção da pele e são completamente naturais. Os que nascem na axila, no tórax, na barba, na virilha, são resposta aos hormônios sexuais e protegem as glândulas locais. Os profissionais, os médicos, né, reconhecem as genitais naturalmente têm pelos, eles estão lá por alguma razão. Defende a dermatologista. Arrancar os pelos dói por um motivo e eles estão lá firmemente presos à pele e são parte do corpo. Tirá-los e arrancar as raízes, o que deixa uma ferida logo abaixo da superfície da pele. É incrível, né? Tá aqui provado de tudo que é jeito, né? Que é um ato, isso é maltratar o corpo, isso é denegrir o corpo, isso é causar enfermidades e etc. Tem mais, vamos lá que daqui a pouco eu entro na Bíblia. Então presta atenção, qualquer infecção que precise de contato para se espalhar será mais facilmente transmitida se a pele estiver danificada, ou seja, sem proteção, diz Jéssica, né, especialista. A herpes, o HIV, que é a AIDS, o HPV e outras doenças aumentarão em número com o trauma causado na pele. É um trauma que você causa, tá? Você tira a proteção da pele, ferindo ela. Será que Deus fica contente com isso? Ainda causa a doença, que eu já vou provar aqui o que é doença dentro da Bíblia. Vai lá, pesquisa de novo lá, bota aí no Google aí, ó, problemas causados por depilação. Depilar o corpo pode deixar algumas regiões importantes mais sensíveis e vulneráveis. Os tipos mais comuns de depilação, como a lâmina de barbear e a cera, podem causar dermatites, foliculites, infecções, manchas, feridas e alergias, enquanto os cremes depilatórios podem desencadear eczemas. Se você não está acreditando, né, nem aqui com as provas, pratique. Uma hora vai acontecer. Você não está ouvindo esse vídeo à toa. Você, cristão ou não cristã, Deus não trouxe você aqui à toa. Então pratique. Você não está mais inocente. E daqui a pouco eu vou provar que é pecado. Está dentro das Escrituras.
Vamos lá, mais efeitos colaterais e riscos temporários, né, pela depilação a laser, né? Aparece e desaparece depois de um curto período de tempo. O prazo usual para tais efeitos colaterais, presta atenção, varia de dias a semanas, meses no máximo. Você pode sentir os efeitos secundários como vermelhidão da área após o tratamento, inchaço da área tratada, formação de bolhas na zona tratada. Isso pode ser causado pelo uso de um laser de frequência mais elevada do que para o seu tipo de dispositivos de refrigeração modernos, que tem reduzido o risco do que isso aconteça. Então tá aqui, ó, mais provas. Vamos lá, tem mais. Vamos lá, contusões em áreas tratadas, infecções, púrpura, olha só, formação de crostas. Púrpura é o sangramento na pele e aparece como um roxo ou um pequeno rasgo na pele. Pode ser causado por danos na parede do vaso sanguíneo. Geralmente é apenas temporário, com duração de cerca de 3 a 5 dias. Se você perceber isso, você deve informar o seu médico. Crostas podem aparecer depois de um tratamento com certos tipos de laser. Isso geralmente é causado pelo excesso de tratamento em uma área. Agora vamos para as lâminas e ceras, né? Para quem não sabe lá, né? Algumas pessoas não sabem, né, que as lâminas, tá? E ceras aumentam os traumas, deixando a região mais exposta. Algumas pessoas, porém, não podem pagar por outros métodos menos agressivos. Apesar disso, precisam saber das consequências. Usar a mesma lâmina repetida vezes, por exemplo, aumenta muito as chances de contrair uma doença. Prestou atenção? Isso aqui agora é com comprovação médica. Não há conversa com o médico sobre esse tema, porque os pacientes acham que é uma questão meramente estética e o problema é negligenciado. Eles devem pelo menos procurar se informar melhor com o esteticista para avaliar os riscos de cada cliente. O laser, por exemplo, deixa a pessoa vulnerável ao vírus da herpes, porque reduz a imunidade no local. Tá prestando atenção? Vamos ouvir agora mais um profissional da área da saúde, o médico François Desruelles, do Departamento de Dermatologia do Hospital Archet, em Nice, na França. É um dos cientistas que chegaram a essa conclusão em um estudo publicado na revista científica Sexuality Transmitted Infection. Ele defende que as irritações de pele provocadas pela depilação da área genital explicam recentemente aumento de doenças sexualmente transmissíveis, as DST, em especial a chamada molusco contagioso. Tá prestando atenção? Causado por um pós-vírus e responsável pelo surgimento de pequenos caroços perolados na pele e nas mucosas. Segundo ele, o procedimento aumenta as chances de aparecimento de verrugas genitais provocada pelo HPV, principal causador do câncer de colo de útero. Aqui eu estou com provas científicas, médico, cientista, comprovando, tá? Como eu falei, meus vídeos, pela misericórdia, é baseado em fatos, evidências, dentro da medicina, justamente que isso aqui não vai se contradizer com a palavra de Deus. Então eu faço questão de apresentar provas, não achismo, não interpretação particular. Aqui são com provas. Mais um médico competente, mais um relato. Tokarczuk chama a atenção para algo comum: a reutilização da cera. Isso aumenta os riscos do molusco contagioso, herpes simples e até hepatite. Está ouvindo? Vaidosos e vaidosas. Além das infecções por bactéria, a pessoa pode pegar qualquer uma dessas doenças desde que esteja com um pequeno machucado sangrando. E claro, né? Quando puxa aquilo ali com a cera
ou com presto barba, aquilo provoca, né, sangramento. A ajuda médica, pesquisa desenvolvida por Andrea Di Maria, da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, encontrou resultado semelhante. A cientista resolveu investigar os danos à saúde provocados pela depilação, após verificar que mais da metade das norte-americanas com 18 a 24 anos remove os pelos para apimentar a vida sexual. Di Maria estudou os métodos usados por 333 mulheres com 16 a 40 anos. Todas deram entradas em clínicas, está prestando atenção? De tratamento entre abril e junho de 2012, em decorrência ao desconforto após o procedimento estético. Os resultados publicados na American Journal of Obstetrics and Gynecology mostram que a maioria, 87%, admitiu a remoção de ao menos alguns pelos pubianos. 60% teve pelo menos uma complicação de saúde por causa da remoção, sendo a abrasão da epiderme e pelos encravados as mais comuns, e apenas 4% conversaram com o médico sobre o problema. Na verdade, quando você faz a depilação, cria machucados na pele e na raiz do pelo. Consequentemente, os micro-organismos presentes na superfície do corpo acham uma forma de entrar em áreas muito profundas do organismo, explica Gustavo Pinto, infectologista da Universidade do Sul de Santa Catarina. Bueno, como diz os espanhóis, eu creio que agora eu posso entrar dentro das escrituras, né? Depois de tantas provas científicas, pesquisas realizadas, fatos irrefutáveis, né? Provas aí de pessoas, né, que se deram mal por causa da depilação. Agora chegou aquela hora maravilhosa de examinar as escrituras e ver que aqui Deus, o dono do corpo, fala sobre o fruto de danificar o corpo, ou o fruto da vaidade. O que a Bíblia diz, né, sobre a depilação, porque ela tem todos esses frutos, né, maus, né? Então vamos lá. Então, recapitulando, por que não fumamos? Porque os frutos são maus. Por que não praticamos o carnaval? Porque os seus frutos são maus. Então, qualquer prática que ela tenha pecado, que ela tenha maldade, ou coisa que venha prejudicar o corpo, a Bíblia vai condenar. Vamos para o primeiro capítulo do livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 17, que diz assim: o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Isso está na tradução ACF, ou seja, Almeida Corrigida Fiel. Na tradução NAA, que significa Nova Almeida Atualizada, diz assim: mas o cruel fere-se a si mesmo. A pessoa que ela fere-se a si mesma, ela é cruel, né? Vamos dar outra tradução. Na ARC, Almeida Revista Corrigida, mas o cruel perturba a sua própria carne, ou seja, o seu próprio corpo. Então, nós sabemos que a pessoa que é cruel, seja homem ou mulher, não vai herdar o reino do céu, porque ele está prejudicando o seu corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 38, na tradução NVI, mas Deus lhe dá um corpo, como determinou a cada espécie de semente, dá seu corpo apropriado. Ou seja, Deus a cada pessoa, a cada espécie, a cada criatura que ele criou, ele deu o corpo com as coisas que estão contidas nele para que não mude. Eclesiastes 7:29, a Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Se está perfeito, não tem que mexer, não pode mexer. Depois eu estarei dando outros princípios. Então, como vimos aqui, é uma prática que produz não só
dores, mas produz ferimentos, produzem doenças venéreas, produzem outros tipos de doença que destrói o corpo. E toda doença é um fruto de morte, toda doença é o fruto do pecado, porque a doença ela veio para o quê? Matar, roubar e destruir. A doença é uma das obras do diabo que foi colocada no ser humano, assim quando o homem pecou, porque Deus fez o homem perfeito, mas quando ele busca essas invenções, ele começa a destruir aquilo que Deus fez. 1 Coríntios, como eu falei aqui, na tradução da King James 99 diz assim: mas Deus dá um corpo como determinou, ou seja, Deus que deu o corpo a cada criatura, a cada ser vivente, como Ele determinou. Se Ele te fez com cabelo, aceita o cabelo. E a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado, é do jeito que Ele quis. Na tradução linguagem de hoje diz assim, Deus dá a essa semente o corpo que Ele quer. Ele dá a essa semente o corpo que Ele quer. E dá a cada semente um corpo próprio. Ô glória! Vamos lá agora no livro de Romanos, capítulo 9, versículo de número 20, na tradução NVI. É a nova versão internacional. Aí ele diz assim, para aqueles que gostam de adulterar o corpo, eu tenho um vídeo falando sobre isso aí. Olha o que é que Deus diz: mas quem é você, ó homem ou mulher, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Então as pessoas querem mudar o seu corpo. O ser humano ele nunca está satisfeito com o que ele tem. Se ele tem um carro, ele quer ter dois. Se ele tem um Fusca, ele quer ter uma Mercedes. Se ele tem uma mulher, ele quer ter duas, três. Enjoa da mulher, enjoa do filho. O homem, a mulher, nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. É um vazio, E muitos cobrem esse vazio com o prazer do pecado, do qual não vejo nenhum prazer em a pessoa sentir dor, vendo seus pelos sendo arrancados, sangrando, todo vermelho, toda acabada, mas ela tá lá sentindo dor, Tá no vício da dor. Parecem muitos até masoquista. Vamos lá, 1 Coríntios 12, versículo 18, na tradução NVI. De fato, Deus dispôs cada um dos seus membros no corpo segundo a sua vontade. Ou seja, Paulo, se você ler o texto, o contexto, Paulo ele começa falando do corpo humano, que cada membro do nosso corpo Deus colocou como ele quis, para depois ele entrar no mundo espiritual, para ele falar do corpo espiritual de Cristo. Ou seja, o que ele quer dizer? Que tanto o corpo físico como o corpo espiritual, cada membro, cada coisa que está no seu corpo, ele tem uma importância, certo? Como ele diz, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Foi da vontade de Deus e é da vontade de Deus que a pessoa tenha pelos no corpo. Vamos ler em outra tradução, na Bíblia Online Viva, que é a nova Bíblia. Diz assim: entretanto, não foi desse jeito que Deus nos fez? Ele criou muitos membros para os nossos corpos e colocou cada um desses membros onde os deseja. Tá ouvindo aí? É Bíblia. Você não queria ver na Bíblia? Está na Bíblia aí. Ninguém deve mudar nada. Na tradução linguagem de hoje, assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Tá? Se o cabelo tá aí, ele tem uma função que eu já vou falar já, os pelos, Vamos lá, no livro de João 5,30, porque não busco a minha vontade, mas a vontade de meu Pai que me enviou. Ou seja, Jesus, quando ele veio na terra, ele veio fazer a vontade do Pai e também ordenou que nós fizéssemos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é deixar o corpo como ele deixou, tá? O que higieniza não é raspar. Você pode pegar uma pessoa raspadinha aí, ela vai feder do mesmo jeito. O que tira mau cheiro e fedor é água e sabão, meu caro, minha cara.
tá? Não é depilação não. Se fosse assim, as pessoas teriam que raspar todo mundo os cabelos de suas cabeças, raspar as sobrancelhas, raspar os pelos do ânus. Só que infelizmente já tem gente raspando até os pelos dos ânus, entendeu? Para quem não sabe, tá? Então tá tudo aí do jeito que Deus quis, estou provando na palavra. Em Mateus 26, 42, Jesus teve que fazer a vontade de Deus, como eu falei aqui. Em 2 Coríntios 5,9, por isso temos o propósito de lhe agradar, que estou provando na Bíblia, todo cristão tem que agradar a Deus. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixamos. Nós também temos que agradar a Deus, também no nosso corpo. Tem mais, vamos deixar a Bíblia falar. Efésios 5,17, portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que cuidemos do corpo, não prejudiquemos, como eu falei ali. Salmos 103, 21. Bendiga ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Até os anjos têm que cumprir a vontade de Deus. Se você não sabe a vontade de Deus, leia Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade. Então Jesus diz aí, em Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, porque não fizeram a vontade de Deus. Estou provando aqui na Bíblia. E a vontade de Deus não é que as pessoas se depilem, porque isso é uma prática mundana, tá? É uma prática antibíblica, e é uma prática que traz maus frutos. Jesus falou para os irmãos dele, da parte de Maria, que disse assim, o mundo não vos pode aborrecer, mas aborrece a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. O próprio Jesus está dizendo que as obras do mundo são más, são pecaminosas, tá? E a depilação é uma obra do mundo. Então estou provando aqui biblicamente. Jesus também falou em Lucas 12, 7, até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Por que está contado? Quando você tira a contagem que Deus colocou. Você está errando. Até os fios dos nossos cabelos, seja da cabeça, seja de qualquer coisa no corpo que Deus deixou ali, o cristão vai prestar conta. A única coisa que Deus permitiu ao homem foi cortar o cabelo da sua cabeça e a mulher ter o cabelo crescido, tá? Está na Bíblia. Vamos lá, mas o que é a vontade de Deus? O que é que Deus estabeleceu? Mateus 6, 27. Ninguém, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura. Ou seja, por mais ansioso que você esteja querendo ser alto, você pode botar salto alto, pode fazer de tudo, mas você não pode aumentar a sua estatura. E se você fizer isso à base de hormônio, você está pecando. Lucas 12, 25. Ou prolongar por um pouco que seja a duração da sua vida. O ser humano pode tentar de qualquer maneira, mas tem um tempo determinado dele partir. Oh glória, porque tudo Deus instituiu que tem que ser da maneira que ele fez. Salmo 139, versículo 14. Na King James atualizada, o salmista diz assim: graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado. Oh glória! Deus criou o ser humano de maneira extraordinária, e o salmista aqui está relatando que da maneira que Deus te criou foi extraordinária, é perfeita, como eu li no Eclesiastes 7:29, você não tem que mudar nada. E Deus ainda fala assim em Gênesis 1, 26 ao 27, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tanto o homem como a mulher foi feita à imagem e semelhança de Deus. E o nosso corpo, o nosso ser foi feito à imagem e semelhança de Deus, que é perfeita, não precisa ninguém mudar, nem adulterar nada, nem falsificar nada. Salmo 104, versículo 24. Quão numerosas são as tuas obras, ó Senhor, fizeste-as todas com perfeita sabedoria. A terra está repleta de tuas criaturas. Ou seja, Deus fez os pelos, o cabelo, o olho com perfeita sabedoria. É a Bíblia, meu amigo. É a Bíblia, minha amiga, né? Em Romanos 9:20, o que está perfeito não se mexe, né? O que está perfeito não se deve mexer.
E ali Deus está reprovando o homem, reclamando: por que me fizeste assim? Em Romanos 9:20, tá? Então não se mexe. Não se mexe nem se deve destruir. Primeiro ponto, primeira lei, que o corpo não é seu. Este corpo não é seu. O que a Bíblia vai dizer também em Salmos 37, versículo 9, na King James atualizada? Pois os malfeitores serão exterminados. O que são os malfeitores? Pessoas que fazem mal, né? Que elas fazem mal. E agora imagine fazendo mal a si próprio, a um próprio corpo que não é seu. Serão exterminados. É a Bíblia. Essa prática faz mal ao corpo. Esta prática causa doenças. Essa prática causa uma série de dores. Tira a proteção do corpo. Vamos lá que tem mais Bíblia. Sem falar que existe tipos de depilação, né? Tem a cavada, a simples e a completa. Era uma prática, para quem não sabe, como eu estou relatando, era uma prática de prostitutas e de atrizes pornôs. E o que é que a Bíblia vai dizer na tradução NVI? Filipenses 2:3. Nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere uns aos outros superiores a si mesmo. Nada façais por vaidade. E essa é uma prática de vaidade, é uma ambição egoísta, porque a pessoa ela quer ficar livre daqueles pelos, mas está danificando o seu corpo. E como eu falei, aquele que prejudica o corpo é cruel. O cruel não vai herdar o reino de Deus, conforme eu li em Provérbios 11:17. E qual a função dos pelos, pastor, no corpo? A função dos pelos é de proteger todo o corpo. Você não pode tirar uma proteção que Deus colocou ali e do qual Ele não ordenou. Tá? Primeiro, que o corpo não é seu. Segundo, você tem que pedir autorização ao dono, e o dono não autorizou. Ele diz que tudo que ele fez foi perfeito, porque quando você está tirando os pelos do corpo, você está dizendo que Deus é sujo e Deus é limpo. Tá? E como foi provado aqui na ciência, na medicina, que ter pelos não é sinal de falta de higiene, porque o nosso Deus é sábio, Ele é higiênico. O que tira fedor, o que tira mau cheiro é água e sabão. Fica aí depiladinho aí, e não vai se higienizar com água e sabão não, para tu ver se a tua depilação vai tirar o mau cheiro. Ei, renemelequebrinácia. Ah? Qual a outra função? Função protetora. Os pelos da cabeça protegem do sol, do frio, evitam suor na testa. E nos cílios, os cílios fazem o que? Protege os olhos da luz, da poeira. Se tirar os cílios, tanto é que os olhos não fecham. Qual outra função dos pelos, pastor? Estou provando aqui nos fatos, na medicina, na ciência. É uma função termorreguladora. Funções termorreguladora, para quem não sabe, é a manutenção. Ele tem por função manter a temperatura corporal estável. Regula a temperatura. Quando você tira os pelinhos pela vaidade, para mostrar sua genitália careca, você está tirando a função reguladora do corpo. Qual outra função dos pelos, pastor? Função sensitiva. São os pelos finos que cobrem todo o corpo, que tem a função de sentir, tá? A função de sentir quando como uma presença boa ou mal. Por exemplo, quando a pessoa está com medo, os pelos não se levantam, ali também é um sinal, né, de você estar sentindo algo estranho, uma forma de defesa. Indica o frio ao se arrepiar, avisando que o corpo precisa também se agasalhar. Que mais? Nas regiões pubianas, pastor, na mulher protegem o canal vaginal da entrada de substâncias que possam causar infecções e doenças. O nosso Deus é sábio. Os pelos estão ali para proteger. E quando você tira, minha querida, meu querido, que agora tem homens também se raspando até o cabelo do ânus. A vaidade chegou ao nível, porque os cabelos do ânus também estão ali para proteger. Quer ver outra função do pelo aí, na região pubiana? Além de regular a temperatura do corpo, eu vou te falar, contribui, para você que não sabe, contribui para o prazer sexual, mantém a flora saudável, protege de infecções sexualmente transmissíveis e doenças,
protege de inflamação, como a foliculite. A depilação, ela tira a proteção da pele e do corpo. E quando você faz isso, você vai prestar conta diante de Deus. Conforme eu vou ler lá na Bíblia, que teremos que prestar conta por tudo aquilo que fizemos de bom ou de ruim por meio do corpo. Tá? E os pelos no nariz também são pequenos filtros que protegem da poeira para nos livrar, né, de inalar coisas terríveis, de entrar adentro nos nossos pulmões. E quando eu raspo os cabelos do sovaco, ou seja, das axilas, olha o que acontece, você tira a proteção dos glândulos e aumenta a absorção dos ativos nocivos desses desodorantes de spray, as químicas deles, tá? Para você que não sabe. Qual outra função também dos pelos pubianos, pastor? Servem como lubrificante seco, isso é mais fácil esfregar cabelo contra cabelo do que pele contra pele. Tudo isso está na medicina. Eles mantêm as genitais aquecidas. Tá aprendendo aqui? É ciência, medicina. Não estou inventando nada. O que é um fator importante na excitação sexual. Tá entendendo? Olha o que você está tirando do seu corpo, que Deus colocou, ainda está atingindo a sua área sexual e você não sabe. Também impede a reprodução das bactérias através dos folículos, retém a entrada de sujeira. Quer mais? É um sinal da capacidade reprodutiva. Eles aparecem na puberdade, sinal de que está passando da fase adolescente para a fase adulta, sendo capaz já de se reproduzir, prontos para o sexo, do qual ela pode se casar. O sexo é dentro do casamento, tá? Só para esclarecer aqui. Mais um pouquinho de provas científicas e médicas. Para quem não sabe, todos os pelos, como eu provei aí, são higiênicos e impedem as sujeiras, bactérias, tá? Protege contra infecções e as famosas DST, né? A remoção dos pelos aumenta o risco de infecções como herpes, HPV, gonorreia, infecções bacterianas nos lábios, celulite infecciosa, tá? Voltando para as Escrituras, Romanos 6,12, não reine em vosso corpo o pecado para lhe obedecer em seus desejos carnais. É uma prática pecaminosa, porque destrói, uma prática de sensualidade. Gálatas 5, versículo 19 ao 21, tá? Então o que acontece? Agora, para finalizar, né? Quando você faz isso, você está adulterando o corpo. Para quem não sabe, adulterar o corpo é modificá-lo, falsificá-lo. Você não nasceu careca, né? A não ser quem já é careca, porque Deus a fez careca, tá? Então, quando você faz isso, você está adulterando o corpo, você está pecando. Então, eu vou dar agora alguns motivos do qual o crente não pode. Mas se você quiser fazer, naquele grande dia você não estará inocente diante de Deus. Porque eu não posso, pastor? Como eu falei anteriormente, primeiro, que o seu corpo tem um dono. Segundo, esse corpo aí que você vive dentro dele, não é seu. Quando eu quero mexer em alguma coisa de uma pessoa, não tem que pedir autorização? Então, para mexer no corpo, você tem que pedir autorização, né, para mexer em algo que não é seu. E como eu relatei aqui na Bíblia, a Bíblia proíbe você alterar o corpo, prejudicar o corpo, destruir o corpo, tá? A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 3,16 que aquele que destruiu o corpo, o templo do Espírito Santo, o próprio Deus o destruirá. Então, quando eu coloco doença no meu corpo, através dessas práticas de vaidade, de sensualidades, né, de estética, eu estou destruindo o corpo, porque eu tiro as proteções e uma série de coisas aqui que eu já mencionei. Vamos lá. Outro fato, o dono não te autorizou. O dono não autorizou ninguém a destruir o corpo, a modificá-lo, a adulterá-lo, porque a pessoa que fizer estará pecando. Isso você vai encontrar também agora aqui, que eu vou ler em Eclesiastes 3,14. Livro de Eclesiastes 3,14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar, e isso faz Deus para que haja temor diante dele. Você não deve acrescentar nem tirar, nem botar pelo, nem tirar pelo,
tá? Nem nada que ele não autorizou. Então estou provando aqui biblicamente. Ou seja, não pode mexer, não pode mudar nem a imagem de Deus e a sua semelhança, que somos nós, porque ele disse que foi muito bom o que ele fez. Ele disse também ao homem que ele fez ao homem perfeito, e ninguém está autorizado a tirar a perfeição de Deus, tá? E quando quebram estas ordens, pecam gravemente. Porque o que é o pecado? É desobedecer à vontade de Deus. O que é o pecado? Desobedecer à palavra de Deus, né? E a pessoa receberá as consequências pela essa desobediência. Paulo também faz uma analogia, conforme eu mostrei em 1 Coríntios 12, uma analogia do corpo humano e do corpo espiritual, simbolizando a igreja, que é o corpo de Cristo, tá? Então, antes dele mencionar o espiritual, ele começa ensinando a importância dos membros do nosso corpo. E os pelos também são importantes, mesmo que alguns tenham como insignificantes, tá? Todo cristão genuíno, ele tem que fazer a vontade de Deus. Não é um pedido, é uma obrigação. Ou faz ou fica reprovado, conforme Mateus 7:21. Jesus falou: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome curei, expulsei demônio, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade e não faz a vontade de Deus. Reprovado, tá? Quem não faz a vontade de Deus é reprovado. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus não causa dor. Essa porcaria causa dor, causa doença, causa uma série de doenças. Olha o fruto de perdição, e ainda vai para o inferno se não se arrepender. E se você está duvidando, faz prova de Deus, entra no jejum e na oração, porque a maior revelação está aqui na palavra, certo? Vamos lá. O cristão ou a cristã não pode praticar o mal. Aquele que pratica o mal não vai herdar o reino de Deus. Conforme eu falei ali, os malfeitores serão exterminados, conforme eu li no Salmo 37. Vamos lá. Os vaidosos também não entrarão no reino dos céus. É uma prática, como eu falei, era uma prática das prostitutas, dos atrizes pornô, tá? Para quem não sabe, eu já falei disso. Não vai entrar no reino de Deus. É uma prática que destrói, não vai herdar o reino de Deus. Os cruéis também não, conforme Provérbios 11:17, na tradução ACF, tá? Almeida Corrigida Fiel. Não podemos colocar doença no corpo, não praticar as obras do mundo, é uma obra do mundo, tá? Essa prática mundana, pagã. Não praticar as obras da carne. Eu pergunto, se é uma obra do Espírito Santo ou uma obra da carne? Aí a Bíblia vai dizer que aqueles que praticam as obras da carne não vai herdar o reino de Deus. Romanos 8 diz também que aqueles que vivem na carne é inimigo de Deus, e os que estão na carne não podem agradar a Deus, tá? Deus não te deu pele, presta atenção, sem pelos, a não ser aqueles que já nasceram assim por causa de alguma mudança no seu DNA. Na maioria dos casos, Deus não deu uma pele sem pelos. Tudo que Ele colocou no corpo humano é necessário para viver em harmonia na terra. Ele não deixou nenhum mandato para ferir, tá? Porque essa prática também fere o corpo, causa bolhas, causa sangramentos, causa dores terríveis no corpo, né? Além de ser uma prática mundana. Ele também proibiu de exibir o corpo e suas partes íntimas para as pessoas, como as pernas e genitálias. Quando você está depilando, está aparecendo ali, você está mostrando a sua nudez, está aparecendo sua genitália, está aparecendo suas partes íntimas, tá? Ninguém está autorizado a tirar a proteção do corpo. Prestou atenção? Ninguém está autorizado a tirar a proteção do corpo. Nenhum cristão, ninguém está autorizado a desregular a temperatura corporal do corpo, porque isso causa uma série de doenças também. Enquanto se depila, você desregula a temperatura do corpo. Ninguém está autorizado a produzir infecções, alergias, bolhas no corpo, foliculite, doenças sexuais transmissíveis, né? Ao contrário, a ordem é de cuidar do corpo, porque aquele que não cuidar do corpo prestará conta, e o que destruiu o próprio corpo, o próprio Deus o destruirá. 2 Coríntios 5:10 diz que vamos nos apresentar ante o tribunal de Cristo para prestar conta de tudo aquilo que fizemos por meio do corpo, seja bom ou seja ruim.
E como eu provei aqui, isso é uma prática ruim, tá? É uma prática má, é uma prática de vaidade. Você tira o pelo nasce de novo, porque assim Deus determinou, e como eu li em Eclesiastes 3,14, que nada se deve acrescentar e nem tirar, tá? E o que higieniza, como provê na própria medicina, as próprias atrizes aí não se depilam, se aceitam da maneira que Deus a criou, tá? Então eu pergunto, agora para finalizar, é da vontade de Deus fazer todas essas atrocidades, essas anomalias no templo de Deus? Hein? Profanando o corpo, que é o santuário do Espírito Santo, que não é seu? Você e eu temos um dono. E como foi falado, estamos proibidos de adulterar ou mexer no corpo ou modificá-lo, porque o corpo está perfeito. Agora, se você quiser pagar para ver o final, você vai ver. Você tem a sua liberdade de escolha entre escolher o bem e o mal. Mas se você escolher o mal, será perdição eterna. Mas se você escolher o bem, que é a porta estreita, terá o bem. Você decide onde você quer passar a eternidade, com Deus ou com o dono da depilação, que é o diabo, que ele adora destruir, deformar o corpo, causar lesões, etc., distorcer, falsificar, adulterar a imagem de Deus. Você decide. Então já vimos aqui testemunhos, tá? Provei na palavra, provei nos fatos, de tudo que a maneira foi provada aqui. Agora, aqui na terra, todo mundo faz o que quer. Lembrando que o mesmo pecado que vai levar o crente para o inferno, leva também a pessoa que está no mundo, tá? Se você não é cristão, arrependa-se dos seus pecados, todos eles, confessa Jesus Cristo como único, suficiente Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, tá? Crê no Senhor Jesus e será salvo, e obedeça a seus mandamentos. Não basta somente crer, temos que obedecer a sua palavra, tá? E como eu falei aí, não tem carnaval na Bíblia, mas o crente não pratica o carnaval porque é uma prática pecaminosa, tá? Não tem pornografia na Bíblia, mas o crente não pratica por causa dos seus frutos. Não tem a palavra explícita depilação, mas o crente não pratica porque ela destrói o corpo, ela causa uma série de doenças, ela modifica a imagem e semelhança de Deus. É uma prática de vaidade, era uma prática que só as prostitutas faziam e as atrizes pornô. É uma prática mundana, é uma obra da carne, e Jesus não autorizou a nenhum crente praticar nenhuma obra mundana, nenhuma obra da carne. E assim finalizo este vídeo com provas, testemunhos, provas bíblicas, provas na medicina, nos fatos, e finalizo dizendo que contra fatos não há argumentos. Divulguem um vídeo se sentir no coração, para que outras pessoas saiam desta prática e abandonem tal engano, porque aqui está provado e a maior revelação está na palavra de Deus. Deus abençoe, no nome de Jesus.